Caminhos da reportagem de hoje convida você para um passeio pela história e as paisagens de Minas Gerais. Vamos percorrer a Rota dos Diamantes da Estrada Real. Partimos aqui de Diamantina e seguimos até Ouro Preto. Foi o primeiro trecho construído para escoar a riqueza do Brasil Colônia até Portugal. A região que já foi tão cobiçada se tornou o destino procurado por 3 milhões de turistas por ano. Um circuito que resgata o passado e preserva tradições, cheio de sabor. Aventuras pela natureza. E o brilho das pedras preciosas que ainda desperta sonhos em muitos mineiros. O garimpo é um estado natural de sonhos, que permite o arrojo das tentativas, explica esbanjamento da sua efêmera fortuna e o orgulho consolador, que de uma hora para outra tudo pode melhorar. Belmiro é um dos que nunca perde a esperança. Garimpeiro. Garimpeiro de profissão e de coração. A poucos quilômetros de Diamantina fica o Garimpo Real, área de rochas modeladas pelo tempo e a força da água. A gente ainda acredita que tem mais de 50% das reservas de diamante na região. Quem sabe não é nosso dia. Eu tenho um pouco de material aqui que eu estou apurando e acredito que vocês trouxeram uma boa sorte aí. Vamos ver isso na peneira. Tomara. É a canjica. É nela que a gente deposita a esperança de ter algum diamante. Cada garimpeiro tem seu tempo. Simplesmente a gente sente a hora de parar. Aqui, por exemplo, nessa peneirada chegou o momento de saber o que é que ela trouxe. E aí está. Opa, o que é isso aqui? Aí, meu amigo, ó. Isso aqui é o diamante, ó. Estava escondido aí. Para quem não conhece, muito prazer. Tá aí a pedra que a gente procura, né? Com tanta vontade e necessidade de encontrar. Ah, se fosse tão fácil assim. O diamante é verdadeiro, mas não passou de uma brincadeira. Foi colocado na peneira sem a gente perceber. É possível que numa peneirada você encontre 5, 6 diamantes, mas você pode passar 30 dias e não ver a cara de um. Isso é comum para o garimpeiro. Por isso é preciso ter persistência, calma, paciência. Essas são as ferramentas que o homem precisa para encontrar o diamante. Essa beira de rio atrai garimpeiros experientes. Eles seguem o rastro deixado por outras pedras que indicam a presença de diamante. Corte da peneira. Continua a fazer porque é possível que tenha mais diamante escondido. Aqui, por exemplo, ó, uma pedra como essa. Olha só. Essa pedra aqui, olha o formato dela. Essa pedra é um ótimo indicativo para diamante. A gente aqui no garimpo dá o nome de cativo. Essa pedra aqui tem um peso maior do que as comuns aí. Por isso são pedras que foram levadas para perto do diamante pelo movimento das águas. Então quando a gente começa a achar essas pedras é sinal de que o diamante pode estar perto, mas nada garante que ele pode estar ali. Mesmo sendo apenas uma demonstração, Belmiro comemora. E esse aqui é um momento que eu não posso deixar de fazer, é agradecer. Porque isso aqui é a prova da sobrevivência do homem garimpeiro. Louvado seja Deus. Para sempre seja louvado. Aí é prática nossa, depois de encontrar um diamante, coloca-se ele no picuá, que é esse frasquinho aqui, e aí pronto, o diamante está capturado, para fazer a alegria de muita gente, porque isso aqui é capaz de realizar muitos sonhos. Foi também no brilho desta pequena pedra preciosa que a história de Diamantina começou. No século XVIII, quando os bandeirantes chegaram aqui e fizeram as primeiras lavras no córrego do Tijuco, a luz que aparecia na água chamou a atenção dos desbravadores. Eles vieram em busca de ouro e, por acaso, encontraram diamantes, os primeiros da América. Eles encontraram as pedrinhas brilhantes, tá? Mas ninguém conhecia isso. Tá? Não servia absolutamente para nada. Mas como o diamante ele tem um poder de atração muito grande, as pessoas recolhiam essas pedras
e guardavam como curiosidade, tá? E usavam inclusive para marcar jogo, serviam como tento de jogo. Aí o descobridor dos diamantes, o Bernardo da Fonseca Lobo, mandou um lote de pedras para a corte, para o Rio de Janeiro, e foram enviadas a Portugal. Quando chegou lá, descobriram que era diamantes puríssimos, os melhores encontrados no mundo até hoje. A Estrada Real é formada por 4 caminhos: o Velho, o Novo, o Sabarabaçu e o Caminho dos Diamantes. Foram abertos oficialmente pela coroa portuguesa para ligar as antigas regiões das minas e das pedras preciosas no interior do estado de Minas Gerais ao litoral do Rio de Janeiro, passando ainda por São Paulo. São mais de 1.600 quilômetros sinalizados com marcos. Ainda hoje é possível percorrer esse trajeto, que passa por estradas de terra, asfalto e também por dentro das cidades. Um circuito que envolve quase 200 municípios. A construção começou em 1702, quando chegou a Portugal a notícia de que em Ouro Preto havia grande quantidade de ouro. E foi durante a obra que a coroa portuguesa ficou sabendo da descoberta de diamantes no Arraial do Tijuco, hoje a cidade de Diamantina. A ordem, então, foi construir mais 350 quilômetros no sentido norte, formando o Caminho dos Diamantes. A estrada era o meio mais seguro para fazer a viagem do Rio de Janeiro até Diamantina, o que levava meses. Algumas partes ganharam calçamento de pedras. Um trecho até hoje preservado é conhecido como o Caminho dos Escravos. Aqui se percebe a técnica de construir um sistema de contenção e cortes transversais para conter a erosão e desviar a água da chuva. No centro, uma fileira de pedras maiores e planas para facilitar a caminhada de quem liderava as tropas, com direito até a uma visão panorâmica do arraial. Este casarão já foi a residência do inconfidente Padre Rolim e guarda a memória dessa história. Hoje é o Museu do Diamante. O acervo tem quase 2.000 objetos dos séculos XVIII e XIX e nos ajuda a entender como se vivia naquela época. Mesmo tão distante do litoral, peças delicadas como este piano chegaram a Diamantina. Na época, só os senhores e fidalgos brancos podiam portar armas, e os escravos eram submetidos ao trabalho pesado, debaixo de tortura e cárcere. A elite era transportada nas liteiras, na exposição principal, balanças e uma sequência de crivos para medir as pedras preciosas. Quando foi reconhecido o valor dos diamantes descobertos ali, começou o contrabando das pedras. A coroa tratou de colocar ordem na casa e todo o território foi sitiado, criando assim o distrito de Diamantina, o único no Brasil colônia. Ninguém entrava nem saía sem autorização. As remessas de diamantes eram escoltadas durante todo o trajeto até chegar a Portugal. Com o monopólio, o próximo passo da coroa foi assumir integralmente a produção nas Minas Gerais, criando a Real Extração dos Diamantes, a primeira estatal do país. A quantidade que tem de diamante que foi para Portugal, que foi extraída aqui, é anotada, registrada e que vai para Portugal, é metade do que realmente foi produzido na região. O diamante se forma em grandes profundidades, a mais de 150 quilômetros abaixo da superfície e numa temperatura superior a 1.500 graus centígrados. Os mais novos têm cerca de 900 milhões de anos e só chegam à superfície trazidos por erupções que se encontram com rochas mais frias, se cristalizam e formam uma série de minerais. Relativamente raro, tá? Mas o que dá valor ao diamante, na verdade, é o mercado. Portugal sabia disso, isso já no século XVIII. Então, a boa parte do diamante que era produzido aqui em Diamantina era controlado. Então, você olha a produção ano a ano e ela varia muito pouco. Por quê? Porque com isso Portugal conseguia controlar a quantidade de diamantes que estavam em circulação e com isso o preço do diamante. As pedras preciosas ainda movimentam Diamantina, mas hoje, em vez de ouro e diamante, são as gemas a atração na loja de Sebastião, o Chão dos Cristais.
25 anos no ramo e uma coleção de cristais da região e também de outras partes do país. Iluminados, coloridos, podem ganhar qualquer forma. O garimpeiro identifica a pedra assim, quando ele chega na rocha que ele está tirando, aí para ele identificar a pedra, que ele chega nela, ele dá um furo, né? E está olhando o que há dentro da pedra, assim que ele identifica a rocha. E para ver se vale a pena acabar de tirar. Esse cristal aqui é um cristal difícil de encontrar. Difícil, porque ele pelo tamanho, né? Porque é uma pedra que tem 102 quilos e tamanho que quase 1 metro de altura. E tem procura? Tem, sim. Tem pessoas que procuram cristais grandes para energia, né, para pôr em casa, né? As mais procuradas são as que têm a ponta perfeita. Para quem acredita, é o ponto de maior energia. Eu gosto mais dessas drusas que ela tem essas pontas mais perfeitas e é uma peça bonita, ornamental para você ter no seu jardim da sua casa, tá? Tem uma energia pura. E nem mal olhado pega você ter uma pedra dessa em casa. Olha para você ver a beleza. Você sente essa energia também? É. Tião? Olha, claro que sim. Haja energia aqui. Essa aqui, por exemplo. De ser um cristal gigante, a superstição que põe no jardim ela é muito grande, vê a pedra primeiro do que o morador em casa. Aí a pedra, se tem alguma coisa ruim, que a pessoa que está te visitando vai desejar alguma ruim, o cristal puxa aquela coisa ruim e transforma em coisa boa. É uma barreira para nada de mal acontecer com você. E Diamantina é assim, bem mais que o casario conservado, com igrejas, casas, as famosas sacadas e balcões, e ainda a cidade tombada pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. O que faz a diferença neste lugar histórico de Minas é seu povo, hoje e no passado, uma cidade onde o real se confunde com as lendas. Diamantina também preserva muitas histórias populares. Uma das mais interessantes é a da Cruz da Gameleira. Aqui em frente à igreja Nossa Senhora do Rosário dos Negros, que foi construída por escravos, havia um pelourinho, um local onde os escravos eram castigados. E um deles, que foi condenado, jurou inocência e que um dia a prova disso ia aparecer. Coincidência ou não, onde ficava o cruzeiro da igreja, brotou uma gameleira. A árvore foi crescendo e abraçou a cruz. Na década de 90, um raio atingiu a árvore, que mesmo assim voltou a brotar. Outra personagem da cidade é a escrava que virou senhora, símbolo de luta e coragem. Chica da Silva, retratada no cinema e na literatura, viveu com o homem mais poderoso das Américas, o contratador de diamantes João Fernandes, com quem teve 13 filhos. Não se conhece o rosto de Chica da Silva. O artista plástico Marcial Ávila foi buscar nos 7 pecados capitais uma maneira de retratar a bela escrava. Ele conta que, segura da paixão do companheiro João Fernandes, Chica da Silva conseguia tudo o que queria. Da sacada se vê a igreja de Nossa Senhora do Carmo, frequentada por Chica da Silva. No casarão ainda restou a fachada da capela particular de Santa Quitéria. A varanda é revestida pela treliça, de origem árabe, que dava privacidade para quem estava dentro da casa e permitia ver o que se passava na rua. Afinal, o envolvimento de uma escrava com um nobre era uma provocação. Você imagina a Chica da Silva andando para qualquer coisa que fosse, uma visita ou uma compra de alguma coisa no Arraial do Tijuco, naquela época, com as mucamas, andando tipo em procissão, com balaios de rosa, jogando pétalas de rosa para a Chica da Silva passar por cima. Você imagina, quando isso acontece uma situação dessa, só na igreja, né, quando tem uma procissão muito importante, existe isso. Então isso causou um certo desconforto entre a igreja e entre a sociedade. Tanto é que, volta e meia, o pessoal daqui mandavam petições, mandavam cartas para a coroa, tá? Relatando esse tipo de coisa. Que o João Fernandes gastava com a negrinha, que torrava o dinheiro da coroa com a negrinha, com uma escrava, e aquela coisa toda. Então realmente causou um rebuliço muito grande na sociedade na época. Saudades deixou JK.
peixe vivo no rio e no mar. E outro personagem da cidade que nunca foi esquecido é o presidente Juscelino Kubitschek. A paixão dele pela cidade, pela seresta, inspira os moradores daqui, como este grupo, um dos muitos que mantém a tradição. Nós começamos aqui aos pés aqui da estátua de Juscelino, né? É como se estivesse pedindo a bênção ou dando uma boa noite para poder iniciarmos a nossa serenata. Ele era um seresteiro nato. As vozes afinadas seguem pelas ruas, despertando a curiosidade e emoção nos turistas. Boa noite, diga ao menos boa noite, abra ao menos a janela, pois eu canto é pra você. O grupo passa também pelo Beco do Mota, antiga zona boêmia da cidade até 1960, lugar favorito de JK. E na mistura do profano ao sagrado, o beco fica bem em frente à Catedral de Santo Antônio da Sé. Cantando em teu colo adormeci. E as senhoras iam para a missa e falavam para a filha, não olha para aquele lado lá não. Não olha não, porque lá é a zona boêmia. Então é muito interessante isso, é um aspecto curioso da história de Diamantina. E o morro inteiro, no fim do dia, reza uma prece, Ave Maria. Daqui a pouco, o Caminhos da Reportagem segue a Rota dos Diamantes na Estrada Real. Vamos provar a culinária mineira, mostrar as antigas trilhas dos tropeiros e em uma aventura na Serra do Cipó, encontramos a Cachoeira do Tabuleiro, com 273 metros, a terceira mais alta do Brasil.